Olá a todos, esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo do Centro de Coloproctologia de Caxias do Sul e a gente reservou esse primeiro episódio para falar do assunto do momento, né? Que é o Março Azul, que provavelmente alguém já tenha ouvido falar ou nas redes sociais ou nas campanhas que estão sendo feitas. Então, o Março Azul é um março da prevenção do câncer coloretal, o câncer do intestino. Então, nós vamos abordar alguns temas que são específicos, né, dessa nossa área. Então, hoje nós estamos com 4 coloproctologistas, uma oncologista clínica, para falar, para discutir e para alertar a população sobre o câncer coloretal. Eu vou começar me apresentando, eu sou Eduardo Brambila, eu sou cirurgião coloretal, trabalho na faculdade aqui de Caxias do Sul e atendo também como todos os outros aqui, no serviço do NACON, né, do Centro de Oncologia. E há muito tempo a gente trabalha com essa área, né? Meu nome é Letícia Sarmanho, eu sou coloproctologista, tenho 20 anos de formação. E o que a gente gostaria que o paciente saísse daqui desse podcast entendendo, né? Que a prevenção é a forma mais importante que a gente tem, né, para evitar o câncer coloretal. Então, meu nome é André Rombaldi, sou cirurgião coloproctologista, além de trabalhar no Centro de Coloproctologia aqui de Caxias do Sul. Também atendo no NACOM, né, e o Centro de Oncologia tanto do Hospital Geral quanto do Hospital Pompeia. Eu acho que o mais importante que quem está ouvindo a gente saia desse podcast sabendo é principalmente a prevenção, né? Saber que o melhor sempre é prevenir a doença e não esperar ela aparecer, mas também que quem tenha eventualmente o diagnóstico de câncer coloretal, para não largar as fichas, vamos dizer assim, que hoje em dia o tratamento ele é muito bom, ele evoluiu muito e a chance de cura é muito alta na maioria dos pacientes. Eu sou o Dr. Miguel Ciruti Franciscato, eu sou coloproctologista, cirurgião coloretal. Eu acho que dentro da proctologia, o que mais me chamou a atenção foi justamente esse assunto, esse tema sobre o câncer coloretal. Então, dentro da proctologia, a gente tem vários assuntos que a gente pode abordar, mas esse foi o que mais me chamou a atenção. Então, esse podcast aqui, a gente conversar sobre neste mês, né, Março Azul, é muito importante, então, para a gente levar as informações para o paciente e para que ele seja bem informado para poder fazer um rastreio, uma prevenção, um tratamento, cirurgia, orientação, tudo mais que a gente possa estar ajudando o paciente. E eu sou Emily Tonin, eu sou oncologista. Eu acompanho os pacientes em vários momentos, né, da doença, né, durante o câncer coloretal. Então, desde o diagnóstico, parte de tratamento, pacientes em segmento. E eu faço das minhas palavras, das minhas palavras o que os meus colegas já falaram. E acho que esse é o motivo da gente estar aqui hoje, né? Que é justamente a gente falar sobre prevenção, sobre rastreamento e sobre diagnóstico no momento certo. Acho que isso é fundamental. Passando então agora, nós vamos fazer um jogo rápido assim de perguntas e respostas, né, para a gente dar uma certa dinâmica assim no nosso podcast. Então eu vou perguntar assim para a doutora Emily, por que existe uma campanha de câncer coloretal, né? Qual que é a importância dentro do nosso ambiente, da saúde pública do Brasil, uma campanha como essa? Realmente isso é bem importante. A gente sabe que o câncer coloretal é um dos tumores mais comuns, né? Ele é muito frequente e quando a gente fala em incidência, ele ocupa a segunda posição tanto em homens quanto em mulheres. Com relação às causas, as principais causas são principalmente fatores de risco modificáveis, né? Que a gente vai também comentar ao longo do podcast. Mas questão desde alimentação, parte de sedentarismo, obesidade, né? E eu acho que a grande questão é justamente a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce para que a gente tenha maiores chances de cura. E talvez uma coisa que eu quero chamar a atenção logo já no início é justamente questão de rastreamento, talvez entender o que é rastreamento, né? Acho que isso é importante.
Então, o rastreamento é justamente a gente pesquisar a doença em pacientes, não, né? Em indivíduos que são assintomáticos, ou seja, que não têm sintomas, né? Então, acho que isso é uma mensagem que a gente tem que também entender o que é o rastreamento que a gente tanto vai comentar ao longo aí da nossa conversa. E, Miguel, queria te fazer uma pergunta, assim, o que tu acha que gera mais dúvida quando os pacientes chegam, né, e falam sobre o câncer coloretal? O que tu costuma ver, assim, mais na prática? Não, isso é bem interessante, sim, porque existem, digamos assim, o homem e a mulher, né? Então, a mulher, ela já tem uma cultura de se cuidar, de fazer os exames preventivos. O ginecologista, ele tem muito isso de solicitar os exames, está em cima. Então, a mulher, ela vem, se ela já não vem por conta própria, porque ela se informou, tem o encaminhamento de um colega médico que solicitou o exame e tudo mais, né? E tem o homem, que geralmente ele chega no consultório porque a mulher mandou, né? E geralmente ele chega dizendo que não sente nada, que não tem sangramento, que o intestino funciona super bem e o porquê que estaria ali fazendo esse exame, né? Ou porque vai para um clínico geral, o clínico geral nos encaminha solicitando esse exame de rastreio, justamente isso que depois a gente pode conversar mais sobre. Então, a gente tem que explicar para o paciente que o câncer nem sempre dá sintomas, né? Então, principalmente nos estágios iniciais, pode ser até assintomático. Então, a gente faz o exame de rastreio para prevenir, principalmente, né? Mas também, se caso já tiver alguma lesão, a gente já poder identificar e iniciar o tratamento proposto. André, então, assim, continuando o nosso papo, nossa conversa, assim, tu achas que tem muito tabu, muito preconceito falar sobre intestino, sobre evacuação e tudo mais, assim? Eu acho que tem muito ainda tabu, né? Muito receio dos pacientes buscarem atendimento, né? Claro que envolve uma parte mais íntima, né, do paciente, vamos dizer assim, né? E acaba sendo muito negligenciado. E não só pelos pacientes, que nem tu falou agora, hoje em dia a gente tem muitos colegas que encaminham, mas a gente vê que às vezes mesmo entre nossos colegas médicos esse exame passa batido, né? Batido, né? Desapercebido. Mas quando do tabu, a gente vê muito na prática que o paciente costuma buscar ajuda só quando ele tem sintomas, né? E daí ele vence essa barreira da vergonha e acaba buscando a gente, né? E não é à toa que ou a gente acaba vendo diagnósticos muito tardios já, quando a doença já está avançada, que é quando ela vai dar sintomas importantes, né? Mas também, às vezes, a gente cansa de ver diagnóstico de uma pessoa vir por queixa de sangramento, que era por uma doença hemorroidária, uma hemorroida, né? E quando vai fazer o exame de rotina, a colonoscopia, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Vai acabar achando algum tumor, alguma lesão inicial, e acaba sendo uma coincidência, que não eram os sintomas disso, né? Não estava nada relacionado com esses sintomas. Então, é frequente a gente ver assim o paciente que ficou sendo tratado por uma doença hemorroidária e demorou até para procurar o tratamento porque achava que era hemorroida ou porque tinha vergonha disso. E daí, quando chega lá no teu consultório, como tu é especialista, já imagina outra coisa e para afastar qualquer coisa, tu solicita uma colonoscopia. Isso aí, muito, muito. A gente cansa de ver, infelizmente, né? A gente vê bastante, né? Esses casos assim. Eu queria já lançar uma pergunta para Letícia, então, Leti. O que tu acha sobre esses sintomas, né? Já pegando o gancho, quais são os sintomas que mais preocupam, que o paciente deveria procurar atendimento, né? Deveria se preocupar? É interessante porque eu costumo falar com os meus pacientes, né, até depois de uma colonoscopia, né, nesse intervalo que a gente dá, né, depois de uma colonoscopia preventiva, né, que existem sinais, né, de alarme. Esses sinais de alarme são importantes que o paciente saiba e que ele possa identificar, né? Por exemplo, sangramento nas fezes, né? Pode ser hemorroida? Pode ser hemorroida, né? Mas um sangramento persistente, né? Ele tem que ser avaliado por um médico,
né? Outra coisa, diarreia persistente ou o intestino preso, fezes finas, né, persistentemente. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, se tiver, mesmo nesse intervalo da colonoscopia, né, você tiver mais de 3 semanas com esses sintomas, procure um médico igual, né? E também dor abdominal, né? Dor abdominal é um sintoma muito indicativo, né? Que a gente tem que se preocupar se também for persistente. Então, agora, comi alguma coisa diferente, me deu uma dor de barriga, ok, né? Mas persistir com o sintoma é muito importante ser avaliado por um médico, né? Outros sintomas, perda de peso, anemia, né? Sensação de que está evacuando e tem vontade de evacuar e não sai nada. Isso são sintomas também de alarme. Que se persistem, a pessoa precisa procurar um médico. Porque o que a gente vê, né, as pessoas se concentrando muito no sintoma de sangramento, né, que é o que chama atenção, o que assusta. Mas, na verdade, a maioria das vezes o sangramento, a gente já falou, ó, pode ser por um tumor? Pode. A maioria das vezes acaba sendo por uma hemorroida, né? E esses outros sintomas que tu falou aí, perda de peso, mudança do hábito intestinal, acho que é muito importante. A maioria das pessoas acaba deixando levar, né? Acho que não é nada. Então, acho que esses sintomas chamam muito mais atenção do que o próprio sangramento, apesar do sangramento assustar a maioria dos pacientes, né? E às vezes a gente é capaz de fazer o diagnóstico apenas com um toque retal no consultório, né? Então é muito importante, se a pessoa tem sintoma persistente ou algum sinal persistente, é que ele procure um médico, né? Agora, Miguel, o que você acha que a gente tem que ficar mais atento? Qual é aquele paciente que a gente tem que ficar mais de olho? Qual é o paciente que a gente tem que ver mais vezes? O que tu acha? Que focar um pouquinho assim também na prevenção desses pacientes, né? Porque hoje, como tu mesmo falou ali, existem sinais, os sintomas ali que eu acho que todo mundo tem que se preocupar e procurar uma orientação médica e tudo mais, né? Mas existe um perfil de paciente que é um cenário que vem mudando também, né? Mas existem alguns pacientes que a gente sempre tem que abrir o olho, né? Então, um histórico familiar, paciente assim, que tem histórico, assim, o pai, a mãe, avô, que tiveram câncer de intestino ou que tiveram pólipos nos exames, né? Então, a gente tem que abrir um pouquinho mais o olho. Pacientes que têm algumas doenças inflamatórias intestinais, assim, que podem alterar a estrutura do intestino, das células, então pode propiciar alguma eventual alteração. Pacientes que fizeram radioterapia de próstata ou a mulher que fez radioterapia de colo uterino também, a gente tem que ficar avaliando aquele reto, pode ser um fator, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Que a Isso aí, radioterapia abdominal e a radioterapia pélvica é fator também de risco. Fator de risco, justamente. E pacientes, assim, a gente tem os fatores de risco em comum, assim, então o paciente que é obeso, tabagista, etilista, o paciente que é sedentário, não faz prática de exercício físico, o alto consumo de alimentos embutidos, ultraprocessados, né, industrializados, o baixo consumo de fibra. Então, são características assim, de pacientes que a gente tem que ficar de olho sempre quando vem com uma queixa também. Tô com uma dor abdominal, perdi um peso, sem fazer regime, né? É importante lembrar isso, perdi peso, mas tô fazendo regime. Então, acho que são pacientes assim, sempre tem que ligar uma luzinha amarela assim e a gente desconfiar, né? Acho que sim. Mas, seguindo um pouco do papo ali, Emily, uma dúvida muito comum, então, que eu já comentei mais ou menos assim, que o cenário vem mudando, né? Que o perfil do paciente era um perfil muito clássico, que a história clínica era muito clássica, então era aquele paciente dos 60, 70 anos de idade, que começava a mudar o intestino, que perdia peso e que tinha sangramento. Mas esse cenário está mudando um pouco. O que tu pode me falar um pouquinho sobre isso? Tem mudado. O perfil epidemiológico dessa doença vem mudando ao longo dos anos. A gente tem uma redução de incidência, né, em pacientes acima de 65 anos,
ao passo em que a gente tem muitos novos casos em adultos jovens. E isso tem gerado, né, grandes discussões, porque a gente ainda está tentando entender quais são as causas disso, né, quais são os fatores para isso. Mas, assim como eu já falei anteriormente, a gente tem fatores que são modificáveis, que muito possivelmente estão relacionados, né, então, com esse aumento da incidência em adultos jovens, tá? E até isso também, assim, até queria também chamar bastante atenção, porque isso fez com que o nosso rastreamento, então, com que a gente investigasse a doença em pacientes assintomáticos de uma forma mais precoce, né? O que antes a gente tinha como uma idade ali padrão de 50 anos, a gente vem fazendo esse exame, né, que é a colonoscopia mais cedo, então principalmente estão em pacientes com 45 anos, justamente porque esse perfil epidemiológico da doença mudou, né? E uma outra questão também que eu queria chamar bastante atenção é a parte do estilo de vida, né? A gente sabe que isso está muito relacionado à parte de prática de atividade física, acho que isso eu quero reforçar bastante, porque a gente sabe que isso traz um impacto tanto na prevenção da doença, né? Mas isso também é importante após o diagnóstico. E a gente teve até um estudo muito recente, né, que foi apresentado com dados robustos, assim, né, que mostra que justamente os pacientes que, mesmo após o diagnóstico, em que se faziam atividade física estruturada, supervisionada, né, o risco de recidiva ele diminui, ou seja, a doença volta menos. E além disso, os pacientes vivem mais, então a gente tem um impacto também em desfecho, né, impacto então em sobrevida desses pacientes. Então acho que isso fica sempre como uma grande mensagem, né, essa parte da Uma coisa atividade que eu acho física. interessante com relação à atividade física é que também, né, muitos desses pacientes que têm câncer coloretal vão ser operados, né? Auxilia na cirurgia. E né? auxilia Exatamente. no status cirúrgico para ele poder, né, não ter complicações, não ter problemas de infarto ou alguma coisa depois da cirurgia. Então, olha a importância que é a atividade física para todos, né? Mas para esses pacientes também. Né? Também, exatamente. Um artigo já- que saiu recente agora, né, que teve um grande impacto assim na Isso aí. oncologia, O foi challenge. uma grande destaque aí da. Porque assim, porque o que a gente sabia, né? A gente sabia que a gente tinha... claro, a gente sempre falou sobre o impacto da atividade física, né? Mas assim, questão de estudos mesmo, né? Assim, para câncer coloretal, esse foi super recente. E a gente já sabia que tinha bastante impacto em câncer de mama, enfim, outros tipos de câncer. Mas agora a gente veio realmente para o câncer coloretal com estudo super robusto, estudo de fase 3. Então, que realmente a gente tem um ganho significativo, né? Tanto em sobrevida e quanto nessa questão, então, também de reduzir a recidiva da doença. E já pegando nisso também, até, Leite, eu queria te perguntar, assim, quando a gente fala em colonoscopia, né, que é o nosso grande exame de rastreamento, quando que isso tem que entrar na vida do paciente, né, assim, quando que isso tem que virar uma rotina mesmo, assim? A gente estava comentando, eu até estava comentando com um colega esses dias sobre essa questão, assim, que a gente entende, né, que todo paciente com uma pessoa, né, com mais de 45 anos, ele deve fazer o exame da colonoscopia, né, para fazer o rastreamento. E muitas vezes esse rastreamento ele não é solicitado pelo clínico que acompanha o doente. Então, muito ginecologista pede, né? Ou por algum outro motivo, a paciente vem porque sabe de amigo, algum outro vizinho, lugar, né? assim, Mas, por exemplo, cardiologistas, né? Sociedade de Cardiologia, a gente teria que engajar esse pessoal, porque é uma coisa muito importante, a incidência é muito alta, né? É o segundo tumor mais frequente. Né? E depois os pacientes que têm mais risco, como os pacientes que têm polipose familiar, que é uma doença genética, né? A síndrome de Lynch, essa é outra doença genética que a gente tem que cuidar, né? Repetir o exame, então, mais também, além do rastreamento, é muito importante que a gente repita o exame quando o paciente tem pólipos, né? Tem um tipo de pólipo específico, que ele é aquele tipo que eu falo, esse tipo a gente vai ter que te cuidar mais, a gente vai precisar que tu venha fazer antes esse exame do que o que é preconizado, né? Hoje em dia a gente sabe que com uma colonoscopia bem feita, com um preparo bom, né? A pessoa pode ficar até 10 anos sem fazer. Eu acho que né? isso é importante, né? Mas
Porque né? eu acho que às vezes o paciente acha que não, eu vou precisar fazer isso então anualmente, todo ano. Isso. Então, não necessariamente, né? Então, Ou fazer depende... uma vez Não, só e nunca mais fazer, Isso, né? isso aí. É. Então, É. depende dos achados, né? Isso é muito importante, então, que o paciente volte também. Eu sempre falo com os meus pacientes, se você tiver alguma biópsia, retorne para conversar comigo, né? Que a gente vai programar o próximo exame, né? Então, isso também é muito importante, porque às vezes, quando a gente fala para algum familiar no dia do exame, isso não fica muito claro, né? E, André, qual é o principal mito que tu acha que a colonoscopia tem nos dias de hoje? Eu diria que tem 2 mitos, assim, né? Vamos dizer que os pacientes vêm com receios também, né? Nas consultas. O primeiro deles é que o exame vai ser dolorido, vai ser um exame desconfortável, que medo de não tolerar, né? Fazer ele. O que a gente sabe, pelo menos hoje em dia, né? Não existe isso, né? Todos os exames são acompanhados de uma sedação, a maioria das vezes com um anestesista acompanhando o exame, que é a maneira mais segura possível para qualquer Seria o procedimento, né? recomendado, né? Eu falo a maioria dos lugares que a gente ainda sabe que tem alguns lugares que não tem acompanhamento do anestesista, mas eu diria que todos têm já hoje a sedação, né? O uso de medicamentos para sedar, para o paciente ter uma sedação, uma analgesia adequada, onde ele não vai sentir dor nenhuma durante todo o exame, né? E também não vai ter o desconforto de ficar acordado, né? Ele não vai lembrar de nada disso e vai acordar já numa sala de recuperação super bem, né? O outro mito, né, é do preparo, né? É o paciente que acha que o preparo vai ser a pior coisa da vida dele, né? E eu não sei como que era anos atrás, talvez, né? Alguns medicamentos a gente sabe que mudou. Hoje, antigamente usava muito manitol, né? Hoje a maioria dos lugares não existe mais esse remédio, né? Que dava bastante desconforto para o paciente durante o preparo, né? Hoje em dia não se usa mais. Mas independente, né? A maioria dos pacientes vai ter o desconforto de ir repetidas vezes no banheiro. E basicamente é isso. Eu falo para a maioria dos pacientes que se seguir à risca o preparo, Vai ele fazer vai, uma vez só. ele vai tirar de letra, né? Se hidratar bem, seguir a dieta à risca. Uma coisa que muitos pacientes fazem, né? Que eu sempre tento chamar atenção para não fazer é o paciente acha que para ficar melhor o preparo, ele quer fazer um jejum prolongado, né? Ele quer, chega direto para assim, não, tô um dia sem comer, né? Daí às vezes tu pensa, não, tá com líquido. Não, mas alguns ficam, não, tô um dia mesmo porque pensa que para ficar melhor o preparo, vai fazer um jejum prolongado. E isso, na verdade, piora, porque daí sim o paciente fica frágil, né? Porque não está se alimentando direito, faz muito tempo que não comeu, e daí quando entra os laxantes mais fortes, né? Ele acaba passando mal, daí sim, não tolera o preparo. Então, se seguir o preparo à risca, o paciente vai tirar de letra. E é o que a gente vê, a maioria dos nossos pacientes, olha, é muito difícil tu ver problema com o preparo do paciente não tolerar e achar que foi muito ruim. Salvo, né, exceções, pacientes mais frágeis, mais idosos, que muitas vezes não vão entrar na nossa linha de rastreamento, dependendo do grau de fragilidade, às vezes a gente pesa, né, o risco-benefício e realmente daí, ó, esse paciente não vai fazer. Mas isso é exceção da exceção, né? E o risco de perfuração? Esse, né? Porque eles falam muito. Sim. Vou perfurar o meu intestino. Que nem qualquer exame, né? Qualquer exame invasivo, qualquer procedimento invasivo vai ter seus riscos, né? Mas, mais uma vez, é exceção da exceção. A gente consegue contar aqui entre nós, talvez, numa mão, assim, casos que viu, às vezes, nem que aconteceu contigo, mas que viu de outro colega falar que perfurou, né? E a maioria das vezes a perfuração ela já é relacionada com outras doenças também. Paciente que já fez cirurgia no intestino, paciente que já é operado do abdômen por algum outro motivo. E, né, mesmo esse aí também não vai, na maioria das vezes não vai acontecer nenhuma complicação desse gênero. Então, minoria mesmo, assim, né? Porcentagem muito, muito baixa. Então, Leti, seguindo esse assunto aí da colonoscopia, a gente já falou aqui, né, que a colonoscopia é um exame de prevenção, mas o que, além do diagnóstico, né, que a maioria dos exames de prevenção de outros cânceres a gente sabe, muitos é fazer o diagnóstico precoce. Mas a colonoscopia, além do diagnóstico precoce, né, o que a gente consegue com esse exame?
A grande vantagem da colonoscopia é justamente a retirada dos pólipos pré-malignos, né? Então, ela não é só um exame diagnóstico, é também, né? Mas não é só um exame diagnóstico. A gente sabe que os pacientes que têm doença inflamatória, principalmente intestinal, são pacientes que têm mais risco de ter lesões, né? Mesmo sem ter nenhum sintoma. Então, esses pacientes até têm que ter um rastreamento mais frequente depois de um certo tempo de doença, e então a gente precisa avaliar a mucosa desses pacientes, né? Ou seja, a parte interna do intestino grosso. Então, é muito importante que a gente possa fazer esse exame, não só para diagnosticar, mas também para reavaliar esses pacientes, né? E monitorar, principalmente, essa questão dos pólipos. Bem, Leti, então pegando um gancho aqui só para fazer uma pergunta também. O gancho tanto do André quanto teu ali do assunto que estamos falando, tanto da parte da paciente ter um pouco de vergonha de realizar esse exame, né? Não chega um paciente para ti e pergunta sobre a colonoscopia virtual, achando que ela é melhor. O que tu chega a dizer para o paciente assim? Eu sempre falo assim, a colonoscopia virtual é uma opção, mas não para todo mundo, né? Quando a gente tem uma colonoscopia que a gente não consegue, por exemplo, progredir, né, completamente, porque a gente também tem pacientes que vêm com cirurgias prévias, que têm aderências, que a gente não consegue fazer um exame completo, a colonoscopia virtual, ela é uma opção, né? Mas ela tem as suas falhas, né? Sim. O melhor exame é a colonoscopia convencional. Porque tu né? consegue já na colonoscopia convencional, né, na tradicional, é justamente intervir, né? Então, tu viu o pólipo, tu já consegue intervir. Já na colonoscopia virtual, até pode ver o pólipo, mas tu não consegue fazer o tratamento dele, O né? ponto fraco da virtual é isso, né? Eu falo para os pacientes, geralmente, esses pacientes que já têm cirurgia prévia ou que têm um intestino muito grande, né? Enfim, que não consegue progredir todo o aparelho, fazer o exame completo, e daí eu peço a colonoscopia virtual. E muitas vezes eu já adianto a pergunta, né? Eu falo, agora tu deve estar se perguntando, por que eu já não fiz isso para não ter o desconforto do exame? Porque tem um ponto fraco, né? Não é terapêutico. Tu vai ver o pólipo, e muitas vezes a gente faz a colonoscopia virtual torcendo para que não Não tenha tenha nada, nada. porque tu fica em cima, às vezes pode até ficar em cima do olho pensando, mas é um pólipo tão pequeno, né? Só que apareceu, e daí tu, Vai ter que submeter uma talvez uma colonoscopia, talvez, ou cirurgia, uma cirurgia, alguma coisa. Outra coisa da colonoscopia virtual é que ela também precisa de preparo, que é a pior parte, que a maioria de quem fez a colonoscopia sabe que a pior parte é fazer o preparo. Então você precisa fazer o preparo. A colonoscopia virtual é uma tomografia onde você tem que encher de ar o cólon, isso gera desconforto, não tem anestesia e faz acordado. Então, assim, não é um exame assim inócuo, né, de você não sentir nada e acaba nisso, né? Algumas alterações que você pode ver que são apenas de coloração ou lesões planas que a gente pode ver na colonoscopia, a gente não vê na colonoscopia virtual. E é essa coisa, né? Quanto mais tempo ou mais idade tem o paciente, maior a chance dele ter um pólipo. Então, você faz a colonoscopia virtual com uma probabilidade muito grande de ter que repetir esse exame. Ou assumir o risco de vigiar um pólipo, né? Que eu não gosto muito, assim, de ter um pólipo lá dentro e eu, daqui a um ano, repetir o exame para ver se ele cresceu ou não, né? Porque às vezes a gente pode ter pólipos pequenos e que já são neoplasia, já são câncer. E fora que, se for parar para pensar, o preparo da colonoscopia virtual, esse sim tem que ser excelente em todas as ocasiões, porque senão tu pode deixar passar batido alguma coisa, porque não vai fazer a reconstrução direitinho em 3D, né? E já na colonoscopia, às vezes, se o preparo não tá 100%, tu pode aspirar líquido, tu pode limpar ele durante o exame, né? Então, não sendo algo muito ruim, o preparo tu consegue consertar, né? A colonoscopia virtual tu não vai ter essa opção também, né? O preparo é sempre importantíssimo ele também, né? Porque às vezes você trabalha com lesões de 1 milímetro, 2 milímetros, se estiver muito líquido ou fezes, você não vai ver e vai passar batido. Ou você repete o exame todo de novo, ou então assume um risco de ter passado lesões menores, né? Então,
O preparo é fundamental para qualquer tipo de exame no intestino. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta então para vocês com relação à colonoscopia virtual, a questão do acesso, né? Porque a gente sabe que a colonoscopia convencional também a gente não tem um acesso universal, né? Então, como é que é a questão do acesso do exame virtual? Tá falando de convênios, né? Alguns Isso convênios, questão de pelo dificuldades. SUS, colonoscopia virtual não existe, né? Mas alguns convênios a gente consegue que esses convênios, ele tá no rol da ANS, então esses convênios cobrem esse exame, né? Só para o pessoal de casa entender o que é uma colonoscopia virtual, né? Nós estamos falando, explicando o que é. A colonoscopia virtual, na verdade, é uma tomografia, tá? O paciente vai fazer o preparo, igual à colonoscopia convencional, ele vai para a tomografia, é colocado ar dentro do intestino, ele faz uma tomografia primeiro em decúbito dorsal, quer dizer, de barriga para cima, depois de barriga para baixo, e isso depois a tomografia é moldada ou é reconstruída em 3D, e quem está fazendo a interpretação desse exame pode, de certa forma, navegar por dentro do intestino, né? De ida e de volta. Então, realmente é um exame interessante da gente fazer nessas condições, quando eu não consigo fazer uma colonoscopia convencional, né? A colonoscopia da imagem, né? Então, a gente costuma fazer, não é uma raridade assim, né? Mas não é a mesma coisa que uma colonoscopia óptica ou endoscópica, né? Ali que tu perguntou, né, Emily, nos convênios, né, a maioria vai abranger esse exame, né? Realmente, quando entra na esfera do SUS, né, do atendimento público, alguns pacientes não vão ter condições de fazer, né? Apesar de que eu sempre tento frisar para esses poucos pacientes que vão ter que fazer a colonoscopia virtual, vai juntando um dinheirinho, faz que é importante, né? Na falta de não conseguir fazer um exame completo com a convencional, é uma coisa que tu tá investindo na tua saúde, né? Vamos dizer assim. Então, E isso não é uma coisa estranha, né? Aqui a gente tem vários serviços em Caxias que fazem a colonoscopia virtual com uma qualidade muito boa. Então, se precisar, a gente tem. E Eduardo, o que tu acha que uma colonoscopia bem feita e realizada com um bom preparo, adequada, vai mudar a vida desse paciente? Eu costumo brincar assim, se você quer dar um presente que salve a vida do teu amigo, dá para ele uma colonoscopia, né? Então, eu acho que tem alguns amigos que merecem uma colonoscopia, porque isso vai salvar a vida dele, né? Uma das coisas que a gente se baseia um pouco nesse tempo entre uma colonoscopia ou a primeira colonoscopia é o tempo de o crescimento do tumor, né? A gente sabe que os tumores são lentos e às vezes a gente fala, olha, você provavelmente tem esse tumor há 5, 10 anos para ter chegado nesse estágio, a pessoa se assusta. Nossa, mas há 10 anos Sim, se você tivesse feito uma colonoscopia, de repente, 4 ou 5 anos antes, ou 2 ou 3 anos, o teu prognóstico seria melhor. Então, a gente encara assim, hoje é 45, talvez a gente mude mais ainda, já foi 50. Eu acho que a gente vê mais tumor em jovem, a gente não está vendo tanto tumor em paciente mais idoso porque a gente está fazendo colonoscopia, né? Exatamente por isso. Se hoje a gente tem esse nível de tumor, né? Esse percentual do tumor, se não tivesse a colonoscopia, isso ia ser muito mais alto ainda. E é importante a gente falar que por que a gente faz a colonoscopia muito em pacientes assintomáticos, justamente por causa disso. Porque o tumor inicial, ele não dá sintoma. Né? Então, às vezes, a gente faz um diagnóstico de tumores iniciais de 1, 2 centímetros, né, pela colonoscopia. Então, olha a importância das pessoas, mesmo sem terem sintomas nenhum, fazerem o exame na época certa. Eu vou puxar a brasa um pouquinho para o nosso lado, assim. O exame que faz prevenção, o tumor que se faz prevenção é o tumor de colo do útero. Tumor de mama, a gente faz diagnóstico precoce. Isso aí. Tumor de próstata, a gente faz diagnóstico precoce.
né? Então, agora, prevenção mesmo são esses 2 tumores, onde tem lesões pré-malignas que a gente tirando, a gente tratando aquela lesão, o paciente não vai ter câncer, né? Então, esse é o grande trunfo, eu acho, da colonoscopia, né? Então, esses pacientes que nem a Emily frisou no início, rastreamento é para quem não tem sintoma. Então, se você não tem sintoma, esse é o melhor momento de fazer o exame, né? Porque você vai prevenir realmente o câncer. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Bom, então, Emily, assim, ó, tem algumas coisas novas, assim, do câncer para serem debatidas, assim. Eu acho que o que mais causou impacto no último ASCO foi a atividade física, né? Então, assim, eu acho que poucos tratamentos oncológicos chegam a esses níveis de 30%, 35% de prevenção, né? A gente não estava acostumado com isso, né? Quando a gente usava só 5-fluoracil, melhorava em 10%, e olha lá, hoje a gente tem fatores que a gente pode lidar sem ser remédio, né? Que depende da própria pessoa e já diminui. O que você acha que a oncologia pode trazer a mais para nós nesses últimos anos? Eu acho que quando a gente fala de oncologia dentro do câncer coloretal, né? Acho que assim, a primeira coisa é que quando a gente faz um diagnóstico de câncer coloretal, a gente precisa fazer o que a gente chama de estadiamento da doença, né? Então, a gente precisa entender a extensão da doença no organismo daquele paciente. A partir disso, a gente sempre discute em equipe, né? Não é à toa que a gente está aqui hoje juntos, né? Então, a gente sempre vai discutir numa individualidade do paciente qual que vai ser o melhor tratamento. E isso vai envolver desde cirurgia, radioterapia, quimioterapia, em alguns casos, terapia-alvo, imunoterapia, né? E felizmente a gente tem nas últimas décadas aí, né, nos últimos anos, uma melhora muito importante com novos tratamentos, com novas opções de tratamento, né? Mas eu acho que muito é isso, assim, a gente hoje, para tratar o paciente com câncer coloretal, a gente não vai olhar única e exclusivamente o estágio da doença. A gente vai precisar olhar as características moleculares do tumor e, acima de tudo isso, a clínica do paciente, né? Quem é o meu paciente que está na minha frente? Então, eu acho que não é nem só oncologia, né? Mas a gente entra realmente numa equipe multidisciplinar para a gente poder tratar esse paciente, né, de uma forma adequada, individualizada, e hoje, principalmente, falando nessa parte também de atividade física, né? Tendo que também a gente orientar e ter junto um profissional da área para que a gente possa fazer uma atividade física estruturada e supervisionada. O que isso talvez seja uma dificuldade hoje em dia, né? Porque se a gente for pensar num cenário ideal, no mundo ideal, talvez a gente teria isso dentro do serviço onde a gente trabalha, né? Então, em que o paciente vem, consulta e a gente já encaminha, né, pro educador físico também, né? Mas a gente ainda tem uma dificuldade nisso, mas eu acho que é algo que a gente vem falando desde a última ASCO e a gente, né, vai a cada ano e a cada congresso e a cada encontro a gente vai frisar cada vez mais essa questão. Essa questão da individualização, né, do tratamento é uma coisa que é muito importante também, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, olha, eu tenho câncer, eu vou ser tratado sempre com a mesma medicação, né? E hoje em dia a gama de tratamentos é tão grande, né? Que a gente tem para um tipo de molécula, né? Daquela molécula, daquele tipo de tumor, daquele tipo de pessoa, né? Isso. Daquela genética, a gente tem um alvo terapêutico muito melhor do que era antigamente, né? E a gente tem os pacientes, hoje as pessoas, na verdade, pesquisam muito mais. A gente tem acesso à informação. E diante disso, obviamente, que as perguntas dentro do consultório mudaram, né? Obviamente, a gente recebe questionamentos sobre terapia-alvo, sobre imunoterapia, né? Mas também a gente precisa explicar que não são para todas as pessoas, porque para imunoterapia a gente tem um cenário específico, para terapia-alvo a gente tem um outro cenário específico, né? Então, acho que isso é muito importante, mas realmente a oncologia, ela vem mudando e felizmente ela vem mudando, né? Para melhor, realmente com novas opções, assim, de tratamento. E até eu quero
também te perguntar, Miguel, questão assim da parte cirúrgica, né? Então eu falei um pouquinho da parte né, de medicamentos e terapias sistêmicas, né? Mas da parte cirúrgica, assim, o que tu vê hoje que talvez tenha mudado, que realmente, né, as coisas estão melhores, assim? A parte cirúrgica é um assunto assim desafiador, mas muito empolgante, assim. E eu acho que para nós, como cirurgiões, a gente sempre tem que estar muito atualizado, participando de congressos, de cursos, fazendo treinamentos, porque a técnica muda, a abordagem muda, o material muda. Então, assim, com o tempo a gente vem olhando assim, por exemplo, assim, um tumor de cólon direito, para fazer uma colectomia direita, né? Retirar o cólon direito. Muito nós que trabalhamos com residentes, a gente dizia assim que antigamente se falava que era cirurgia do residente, sim, porque era uma técnica mais simples, né? Mas hoje a gente vê que tem estudos apontando uma dissecção maior de linfonodos, partindo para uma outra cadeia, mostrando um melhor prognóstico na doença, né? Então, onde que se abordam vasos mais delicados ali, então passou para ser uma cirurgia um pouquinho mais importante, assim, que a gente tem que dedicar um pouquinho mais atenção. No reto, por exemplo, uma vez se fazia justo ao reto intestino, daí foi visto que não, tu tem que tirar aquela gordura, ou o que a gente chama de mesorreto, então aquela camadas tem que estar íntegra, a dissecção linfonodal, reto peritoneal, o número de linfonodos, então tudo isso vai modificando da técnica cirúrgica, né? E falando também, assim, do instrumental, né? Então, antes era uma cirurgia que se fazia com corte, né? A cirurgia aberta, que a gente fala, né? Que é a cirurgia por corte. Veio o emprego da videocirurgia, videolaparoscopia, que é popularmente conhecido como cirurgia laser, então, que a gente faz por buraquinhos, né? Que a gente... Então, que no começo teve alguma resistência, e foi visto sim que com o tempo, com a curva, é muito melhor para o paciente. Quem acaba tendo a habilidade ali de operar com o vídeo, até prefere operar por vídeo, sabe que é até melhor. E agora vem a robótica, né? Entrou a robótica nessa jogada, assim, trazendo mais benefícios ainda. E para isso eu gostaria de perguntar para o Dr. Eduardo Bramila, assim, falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica, o que traz de benefícios e tudo mais. Bom, eu sou um fã da cirurgia robótica, né, há algum tempo, né, e a gente, há pouco mais de um ano, a gente conta com ela aqui em Caxias. Eu acho que o que a gente pensa mais em cirurgia é o mínimo de invasão com a maior ressecção, né? Então, muitas vezes, mesmo a videolaparoscopia, ela peca ainda em algumas coisas, né? Por exemplo, a visão que a gente tem 2D para 3D faz diferença, né? Então, muitas vezes a gente senta no console e parece que você está dentro do abdômen do paciente, né? Dizer das pinças, né? Exato. É rígido, A delicadeza de uma para outra é diferente, né? Então a gente tem o acesso, a visão, a delicadeza no manejar o tecido. Então isso reflete em uma melhor cirurgia. Não está ainda provado que todos os tumores são melhores operar por robô. Tá? Talvez porque a gente ainda não tenha dados para isso, né? O que a gente tem dado para isso hoje é que os tumores de reto têm uma menor recidiva local quando são operados por robô. Principalmente o reto baixo. Exatamente, porque a gente tem uma melhor visão. Isso modifica muito o paciente masculino obeso, né? Que você não enxerga nada, né? Na cirurgia aberta, né? A gente a gente não enxerga. A vídeo, mais ou menos, assim, mas você Sofremos, tem... mas eu acho que não é tanto a visão da vídeo, mas a manipulação, né? A gente não tem ângulos para fazer. Por isso, uma taxa de conversão alta, ainda persiste alguma recidiva, mas na robótica a gente consegue isso. Nos outros tumores, ainda a impressão que a gente tem é que é melhor,
né? Mas ainda não está provado. Então, hoje, que foi esse mês aqui, que já saiu, né, códigos para cirurgia robótica, porque elas mostrou evidência clínica de que é melhor fazer por robô. Então, tanto a cirurgia da próstata quanto a cirurgia do reto, existe codificação para isso. Ainda não está no rol da ANS. Eu acho que se a gente quiser fazer em todo mundo robótico, não tem como, né? A gente tem poucos lugares que tem cirurgia robótica no Brasil inteiro. São poucos centros, né? Para a gente colocar isso em todo lugar não é muito viável nesse momento. Mas eu acho que o futuro, essas cirurgias, quando chegarem robôs mais baratos, com a mesma tecnologia ou tecnologias melhores, isso vai ser, vai ser disseminado por todo canto, né? Eu acho que isso aí aconteceu parecido com o vídeo, né? Óbvio que não é da nossa época aqui, talvez. É da tua, não ia dizer, talvez eu não quis falar, mas o que eu ouço falar, por exemplo, nos meus chefes da residência falavam que na época deles, tinha recém começado o vídeo, né? Eles estavam aprendendo a fazer a videocirurgia e os cirurgiões coloproctologistas mais antigos, eles eram muito receosos, que nem todo tratamento novo vai ter algum preconceito, vai ter alguma barreira ali que vai ter que ser quebrada em algum momento, né? Resistência. E eles tinham uma questão os meus chefes falam da mini laparotomia, que era um cortezinho pequeno para fazer. Então, em vez de fazer o vídeo, vamos fazer a mini laparotomia. E a gente vê que quando as coisas vão surgindo, quando todo mundo vê que é melhor, isso aí vai cair por terra, né? E uma hora a robótica talvez não de substituir o vídeo, né? Até por questões financeiras, né? A gente sabe que a gente não é um país desenvolvido, né? Mas talvez equiparar de ser tão boa quanto em algumas situações, que nem o tumor de reto, ser melhor ainda, né? Questão de segurança. Isso de tratamento, de vencer preconceito, até extrapolar um pouco, mesmo de quimioterapia, né, Emília? A gente sabe que, inclusive, se salvo engano, né, foi serviço brasileiro que começou a fazer alguns pacientes de tratar com quimio e radioterapia e ter uma resposta completa. E só observar. Isso foi visto com muito preconceito no início, né, das pessoas chamarem os médicos que estavam fazendo isso de loucos, né? De querer expulsar de sociedades e tudo mais por causa disso. E hoje é um tratamento que a gente vê que é muito comum também na nossa área, para alguns pacientes, né? Exatamente. Lembrando, mas para extrapolar essa questão do preconceito do tratamento, né? Não, eu acabei vivendo essa coisa da vídeo, assim, e do surgimento da vida, das primeiras vesículas, das primeiras colectomias. E o grande problema da época, e demorou essa passagem, é porque ninguém sabia operar por vídeo. Porque se você tentar fazer a mesma cirurgia aberta por vídeo, é uma trabalheira, é complicado isso, né? Então, no momento em que a vídeo... Eu estou falando isso para cólon, porque para vesícula foi extremamente rápido, assim, pouco tempo já se viu. Mas para o cólon demorou, as pessoas não sabiam como operar e tentavam replicar a cirurgia aberta. Isso foi, assim, desestimulante para quem fazia. Então, a gente em Caxias começou a fazer em 97. Não existia ainda essa coisa, vamos entrar medial para lateral, e a gente realmente passou uns anos aguardando a coisa melhorar para a gente voltar a fazer isso. Então, a gente passou uns 2 anos esperando a técnica evoluir para a gente começar a fazer de novo. Inclusive Agora, o equipamento, né? Porque o equipamento, hoje em dia, tu tem uma sim. tecnologia muito melhor para visualizar tanto a cavidade quanto o tumor. Então, assim, hoje tem em 4D, né? O equipamento que se usava antigamente não é o mesmo que hoje, né? Hoje a gente tem uma resolução de imagem muito melhor. A evolução foi muito grande. Só que agora, sim, a técnica da robótica para laparoscopia é basicamente a mesma, né? Vai ser mais rápido, Então, provavelmente. o que eu estou vendo, assim, é que é muito mais rápido a evolução, a curva é menor, é super tranquila, assim. Eu acho que vai tomar conta muito rápido. O que eu acho que vai ser o obstáculo é o custo, né? Então, a gente sabe que os serviços de robótica são deficientes em qualquer hospital. Eles causam prejuízo para o hospital. Diretamente. Indiretamente, não, porque você ter essa coisa de ter um robô, ter a tecnologia, associa outras tecnologias que as pessoas vão buscar esses hospitais, né? Mas se a gente for pôr no papel, o hospital tem que pagar, assim, para você acabar operando, né? E a questão de recuperação desses pacientes?
É É mais melhor. rápido? Sabe que eu não botava muita fé nisso, assim, sabe? Daí, no primeiro dia, assim, já é outro paciente. É muito, vou dizer assim, é muito melhor que a aberta e é melhor que a vídeo também. Entendi. André, a gente que opera há bastante tempo, assim, o que que tu sente? Qual é o maior medo do paciente diante de uma cirurgia? Da nossa área cirúrgica, acho que todo mundo vai concordar que o primeiro medo é diferente das outras, mesmo das áreas oncológicas. A gente vê que o medo do paciente com tumor de outras localidades, vamos dizer assim, ele vai ter medo da morte mesmo, né? Ele vai ter, doutor, eu vou sobreviver. Da anestesia. Da Às anestesia. vezes, às vezes o nosso, ele tem um medo antes desse, o que é surpreendente para pensar, né? Que é da bolsa, né? Da bolsa de colostomia, né? Esse é o principal medo e muitas vezes o paciente atropela a tua explicação porque ele já quer saber da bolsa, né? Então, esse eu acho que é o maior medo, o maior receio dos nossos pacientes. O que falar da bolsa de colostomia, né? Hoje em dia, pelo menos, né, a maioria dos pacientes que vai operar o tumor coloretal vai ser sem bolsa de colostomia, vai sair sem nenhuma bolsinha, né? Óbvio, vai ter alguns pacientes que vai ter que colocar uma bolsa de colostomia ou uma bolsa de ileostomia, que é de intestino fino, né, em vez do intestino grosso, enfim. Mas mesmo esses pacientes aí vão reconstruir essa bolsa na maioria das vezes. É uma minoria dos pacientes que vai ficar com uma bolsa definitiva. Mas sim, algumas cirurgias nossas, principalmente a de reto baixo, né, reto inferior, ela vai ter uma chance aumentada de ter complicações na costura do intestino e, por consequência, vai acabar tendo que usar pelo menos uma bolsinha temporária, né? Mas a bolsinha, ela tem todo um paradigma em cima dela, né? Todo um medo em cima dela. E mesmo os pacientes que, vai ficar com uma bolsinha definitiva, esse paciente, ele se adapta muito fácil à colostomia. A gente vê que é muito difícil mesmo ver um paciente que não consegue se adaptar à colostomia, né? E quanto os outros medos, óbvio. Daí vai ter o medo de todas as outras cirurgias, né? Que é questão da recuperação, de complicações, outras além de ter que usar a bolsinha, que eu nem diria que é uma complicação, né? Muitas vezes a gente vai planejando já ela, não como uma complicação. E tem um outro medo, né? Que até tinha falado antes que eu ia fazer a pergunta para ti, Emily, que vem depois da cirurgia. O paciente se recuperou e muitas vezes já internado, antes de ele ir para casa e de alta do hospital, eles têm o receio da quimioterapia, né? O que na minha mente, sim, o que eu imagino que eles estão pensando é aquela coisa de filme, né? Que a gente vê nos filmes é o paciente paliativo, geralmente, né? Que infelizmente tem alguns que vão ser, né? Mas é aquele paciente que é magrinho, que vai perder cabelo, que não vai conseguir fazer nada na vida dele por causa da quimioterapia. Esse é o medo que eu vejo eles. E eu acho que tu é melhor do que nós aqui para falar sobre como é que a quimioterapia hoje em dia, ou enfim, imunoterapia, outros tratamentos, quanto que ele evoluiu, o que que os pacientes podem sentir, né? O quanto isso vai ser ruim ou bom para eles. Sim. Eu vou falar disso e antes eu quero só puxar o que tu falou também da parte da ostomia, tá? Até foi a minha tese do mestrado, que foi o impacto da ostomia na sexualidade das mulheres que têm câncer coloretal. Então, realmente, assim, a gente vê um grande impacto, inclusive, tanto emocional, mas também social, né? Porque a partir do momento em que a gente tem um indivíduo em que tem uma bolsinha de ostomia, aquela bolsinha, ela precisa ser esvaziada regularmente, por vezes a gente tem odor, a gente tem a questão do barulho, né? Então, assim, então, tudo isso por vezes gera realmente uma sensação de constrangimento, vergonha, né? Mas eu sempre tento estimular os pacientes que a gente consiga viver o novo normal, né? E que, claro, para isso eles têm que estar abertos a essas possibilidades. E dessa parte, assim, da ostomia também, o que eu vejo? A gente ainda precisa melhorar muito a conversa do médico com o paciente, em questão de orientações, né? Quando eu fiz a minha tese ali do mestrado, claro, foi num serviço externo aqui, né? Mas a maior parte deles falaram que eles não recebiam orientações relacionadas à ostomia, né? De como
como que a vida seria após a ostomia. Então, talvez a gente tenha o pós-cirurgia, né, da questão da quimio, mas também a gente tem o pós-cirurgia de ter uma ostomia. Então, eu acho que essa parte educacional do paciente a gente também ainda precisa melhorar muito. E, além disso, o que mais faz a diferença é a questão do suporte. Suporte familiar, claro, tanto da gente como médico, obviamente, mas também o suporte familiar, né? Então, acho que são questões que a gente tem que pensar, que às vezes a gente olha para o paciente, às vezes ele entende que às vezes aquela ostomia, não, mas isso salvou a minha vida, né? Muitos entendem como isso também. E ok, né? Mas também a gente precisa entender qual é o outro lado, né? O de salvar a vida, mas ok, mas qual é o impacto que isso vai ter, né? Em questão de qualidade de vida, em questão de como o paciente vai se adaptar. Então, assim, claro que o que eu vi, né, ali né, durante o estudo é que realmente, no início, os pacientes têm uma grande dificuldade até de aceitação, né? Mas que depois, com conversas, né, com acompanhamento, enfim, né, a gente consegue ter o que a gente chama desse novo normal, né? E entrando agora, né, para a parte da quimio, né, respondendo a tua pergunta, eu digo que quimioterapia em tumor gastrointestinal é muito difícil cair cabelo, né? Já começa assim, né? Então, eu lembro também da época da residência, quando a gente tinha o ambulatório que era só de tumores gastrointestinais, assim, né? Só de colo. Todos os pacientes tinham cabelinho, né? Então, assim, às vezes é muito diferente de pacientes que têm câncer de mama, enfim, que o tratamento, ele é diferente, né? E por mais que seja quimioterapia, mas são quimioterapias diferentes, né? E tudo, obviamente, a gente tem a partir de estágios da doença, né? Que foi o que eu falei antes. Então, a gente vai ter pacientes que sim, que vão precisar de quimioterapia, mas a gente tem pacientes que vão parar na cirurgia. Sim. Mas que a gente vai ter que fazer o acompanhamento certinho para que justamente, se essa doença recidivar, se a gente tiver um retorno dela, que a gente detecte ela o mais breve possível, né? Então, eu sempre enfatizo que, ok, por mais que talvez o paciente não precise de quimioterapia, o acompanhamento, ele tem que ser regular, né? E a quimioterapia, obviamente, com os seus mais diversos possibilidades de efeitos colaterais, né? Mas a gente não pode ter esse estigma de quimioterapia, queda de cabelo, paciente ruim, né? Um paciente que fica mais acamado, Não, né? Não. Hoje em dia, justamente, a gente tem novas ferramentas para que isso não aconteça, tá? Eu queria dizer sobre isso da bolsinha e acho que também da quimioterapia entra um pouquinho, né? O paciente tem o receio, óbvio. Quando ele tem um suporte familiar bom, o principal problema da bolsinha vai ser resolvido. Porque a pessoa não vai... Se tua família tá te apoiando, ela tá te dando força, não vai ser ali que tu vai sofrer o preconceito. E essa é a principal barreira que eu diria, assim, que teria que ser quebrada ali da questão da ostomia, né? Porque muitos pacientes meus, eu falo, você vai ter que ficar com a bolsinha. Provavelmente ali na sala de espera do teu ambulatório, principalmente no SUS, que a gente sabe que é um monte de paciente oncológico, muitas vezes chegam com tumores mais avançados, provavelmente tu estava sentado lá de mais de uma pessoa, talvez que tivesse uma bolsinha, e tu nunca vai saber isso, né? Então, eles têm muito receio, às vezes, do que vai acontecer na rua, né? De isso aí de limpar, vou ter que trocar toda hora e se vazar e vai ficar com cheiro ruim. Então, quando eles tiram essa barreira, óbvio, tendo um suporte, em casa, óbvio que tem o nosso suporte também, né? Eu acho que o paciente tem que sair do hospital já sabendo todas essas informações, né? Que é o primeiro passo. Mas tendo o suporte familiar em casa, a principal problema que ele tinha em mente já está resolvido, né? E da quimioterapia acho que até é parecido, porque vai ter pacientes que já fizeram quimio ali que ele nunca vai saber, ainda mais, né? Mais ainda que você, tu nunca vai saber se a pessoa fez quimioterapia ou não. Exatamente. Né? E eu digo assim, que a gente pode fazer quimioterapia em nós 5, né? Cada um vai ter um efeito colateral diferente. Às vezes, cada doença vai responder de uma maneira diferente. Então, por isso que a gente enfatiza que o tratamento ele é individualizado. Eu digo que o tratamento da dona Maria é diferente do seu João, que é diferente, né, de uma outra pessoa. Então, acho que isso a gente tem que entender muito, assim, que é tu olhar para o paciente, tu precisa tratar o paciente, né? Porque às vezes a doença, a gente tem conhecimento, a gente tem os guidelines, a gente tem os artigos, mas a grande questão é, mas o que aquele paciente, o que a dona Maria, o que o seu João precisa, né? O que vai ser melhor para ele,
Então, acho que essa é a grande a gente questão. sabe o estágio da doença, vamos dizer, né? Mas a gente Isso. muitas vezes tem que saber também o estágio que esse paciente está da vida dele, né? Das Isso. relações dele. Acho que isso é importante para o tratamento, né? Uma coisa que eu falo assim para os pacientes assim é que você tem nome e sobrenome. Seu tumor também Também tem tem. nome e sobrenome. E cada um nós vamos tratar de uma maneira diferente, né? Então isso também se aplica à doença inflamatória, que às vezes você tem 10 pacientes com a mesma doença, cada um fazendo um tratamento Uma medicina diferente, diferente. né? E então hoje sim, deixou de ser o adenocarcinoma, né? A gente tem o adenocarcinoma, a gente tem as mutações que isso pode causar, drogas para ser usada e pacientes que isso pode ser feito ou não, né? Então, teve aquele boom, né, da imunoterapia, tumor de reto, 100% de cura, sem cirurgia, sem nada. Mas quantos pacientes desses a gente tem no consultório, no dia a dia? Exatamente. Pequeno, Né? Então, a gente É um cenário avaliou... muito específico, né? A gente avaliou a instabilidade de microsatélites nos pacientes lá do Hospital Geral. De 500 pacientes que passaram por lá, só tinha um paciente com tumor de reto com instabilidade de microsatélite. Então, assim, às vezes a gente vê, agora chegou a cura do câncer. Não, chegou a cura daquele tipo específico de câncer. Todos os outros ainda vai ter uma batalha e a gente não vai largar o que está fazendo por causa disso, né? Exatamente. Então, agora nós vamos começar uma série de perguntas rápidas, assim, resposta rápida, né? Vamos perguntar para a Letícia. Letícia, todo pólipo vira câncer? Não, não é todo pólipo, mas existem pólipos que viram câncer, então por isso que nós precisamos retirá-los. Amy, você acha que o câncer coloretal é sinal de mau prognóstico? Não. O prognóstico ele depende do estágio da doença e lembrando que quanto antes diagnosticado, melhores são as chances de cura. Brambila, quem não tem sintomas deve fazer colonoscopia? Não, esse é o paciente ideal para fazer a prevenção, né? Então, a partir dos 45 anos, sem sintomas, esse é o paciente ideal, né? Onde a gente, se encontrar alguma coisa, é uma coisa muito precoce. Então, sim, a gente faz exame em quem não tem sintomas. Miguel, o sangue oculto nas fezes, o exame de sangue oculto nas fezes, ele substitui o exame de colonoscopia? Não, ele não substitui, ele pode orientar. Então, se a gente pensar assim num cenário de saúde privada, convênios, a gente tem um acesso melhor a fazer colonoscopia, né? Já no SUS, é uma população muito grande. Se a gente tentar indicar colonoscopia para todo mundo, fica aí uma lista de espera de 3, 4 anos, né? Que é o que mais ou menos a gente vê. Então, o sangue oculto, ele nos orienta. Talvez ele dá uma acelerada, fura a fila do paciente onde que tem um sangue oculto positivo. E André, paciente com história familiar, precisa começar o rastreamento antes? Sim, precisa. A gente vê que o rastreamento é indicado para todo mundo a partir dos 45 anos de idade. O paciente que tem familiares de primeiro grau, principalmente, né? A gente indica começar 10 anos antes disso, né? Então, aos 35, ou 10 anos antes do diagnóstico da doença. Digamos, algum familiar teve com 40 anos o diagnóstico de câncer coloretal, ele vai ter que começar aos 30. Então, sempre o que for antes, ou 10 anos antes dos 45 anos, ou 10 anos antes do diagnóstico da doença desse familiar. Emily, o que muda mais o desfecho clínico do paciente? A precocidade ou o tratamento? Acho que ambos são importantes, né? Obviamente que a gente fazer o rastreamento para a gente ter um diagnóstico precoce, isso é o que realmente vai mudar a história do paciente, né? A história da doença do paciente. E obviamente que a parte de tecnologia e de tratamento, acho que isso vem sendo um aliado, né? Em que realmente a gente teve novos tratamentos ao longo das últimas décadas, o que isso realmente acabou impactando positivamente no desfecho dos pacientes. André, hemorroida pode confundir ou atrasar o diagnóstico? Que nem a gente tinha comentado no início da nossa conversa, né? Sim, pode confundir. Se a pessoa negligenciar as queixas do paciente, muitas vezes fica tratando só como se fosse hemorroida, e o paciente já está nessa área de rastreamento, nessa idade, ou até com sintomas, às vezes que vai fazer antes também o exame, e não faz e passa despercebido. Então, sim, pode atrapalhar o tratamento de hemorroidas
não deveria, mas pode atrapalhar o tratamento diagnóstico precoce do câncer. E Emily, o medo ainda faz as pessoas adiarem a busca pela prevenção ou chegar até o tratamento? Sim, a gente ainda acaba vendo uns pacientes chegando com doenças mais avançadas, né, com estágios mais avançados. E eu acho que a grande questão é justamente a gente conscientizar e educar as pessoas sobre tudo que a gente falou aqui, né, sobre toda essa questão do rastreamento, para que justamente a gente consiga diagnosticar mais precocemente. Mas hoje sim a gente ainda vê estágios mais avançados, né? Chegando, né, em estágios mais avançados. Então vamos começar agora, ou vamos terminar agora com cada um com uma sua frase final, né? Então a minha assim, não espere os sintomas, haja antes. Sangramento não é um detalhe. A vergonha não pode decidir o tempo do seu diagnóstico. Prevenção bem feita pode mudar a sua história de vida. No câncer coloretal, o estágio em que a gente diagnostica a doença ainda é o que mais muda a história do paciente. Esse foi o primeiro podcast, talvez isso vire alguns episódios mais adiante, né? E a gente está muito contente, assim, por poder levar essa mensagem de prevenção às pessoas. Então, o Março Azul foi feito para isso, para a gente levar a mensagem da prevenção. Obrigado, e se isso for interessante para você ou for interessante para algum amigo, divulgue essa informação que se faz necessária.